sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte! Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e hoje o tema é quente, né? Não há tema que não seja quente aqui nesse podcast. Aqui não, a gente não passa pelo Ártico nem pela Antártida, aqui é sempre quente, amigo. Aqui é tropical, é equatorial aqui, tudo muito quente. O tema hoje, nós vamos sair aí do equatorial e ir um pouco mais pro oriental, ali pro extremo oriente. Vamos falar da China, vamos falar de Revolução Chinesa. Aquela revolução que, né, a gente pega um pouco os antecedentes que vêm ali desde os séculos 19 e 20 até desaguar ali naquela década de 40 do século passado, com a vitória do Partido Comunista Chinês, liderados por Mao Tse-tung. E, claro, para debater esse assunto aqui comigo, tem aqui um cara que gosta muito do assunto, um cara que gosta quase nada de história. Levi Mota, mais uma vez, um prazer aqui estar contigo, meu caro. E faça sua apresentação inicial aí para os nossos ouvintes. Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite e principalmente para os meus amigos madrugadores. Sejam bem-vindos a mais um grande episódio aqui do nosso maravilhoso podcast História e Sociedade. Eu, assim, fico muito lisonjeado quando chega esse tipo de assunto, porque, querendo ou não, me chama muita atenção. Então, eu gosto muito. Quando foi sugerido esse episódio, já meus olhos brilharam, comecei a procurar tudo quanto é leitura, mesmo eu sabendo muito sobre o assunto, eu prefiro estudar para poder me aprofundar em alguns pontos que valem a pena trazer para vocês. E cara, falar de Revolução Chinesa é falar de uma cultura que para mim me fascina, é uma cultura de milênios e que a gente vai estar só vendo aqui um fragmento dessa sociedade, dessa civilização que é importantíssima em vários aspectos. Mas é claro, é um fragmento que é muito importante e que hoje, no século XXI, a gente está vendo o quanto foi importante, né, esse movimento revolucionário que culminou na formação da República Popular da China, né? Então, assim, é algo muito importante. E eu acredito, Sérgio, que a gente está aqui ali nos trópicos, a gente está aqui num assunto desse, do ladinho do sol, porque é um assunto muito controverso, muito complexo, e que a gente vai tentar aqui trazer, pelo menos, um pouquinho de entendimento a respeito disso, porque não tem como a gente analisar isso só por um episódio de podcast. Mas a gente vai trazer aqui um assunto que vale a pena falar e que as pessoas, pode ter certeza, vão gostar muito de ouvir um pouquinho dessa história sobre a China socialista, né? Eu sempre falo, Levi, que na verdade os nossos episódios, eles nunca vão conseguir ser 100% completos, né, nos seus assuntos, porque se a gente for fazer completo, haja hora e haja ouvido e saco para todo mundo, né? Acho que nem nós aguentaríamos, porque é muita coisa a se falar de uma vez só. E É igual aí, falar, é igual pensar no nosso amigo lá do xadrez verbal. O xadrez verbal é episódio de 5, e, 6 e horas às vezes eles nem terminam as e nem coisas, né? terminam, vai ter a parte 2. Mas a gente aqui tem a nossa proposta é pelo menos instigar a curiosidade dos nossos ouvintes. Exatamente, é abrir a porta para aquele assunto. E aí, claro, se a pessoa quiser ir mais a fundo, ela pode depois, claro, por conta própria, ir atrás também, por que não? Afinal de Claro, contas, né? Muitas vezes a gente fica intrigado com a coisa do filme e acaba buscando mais sobre aquele assunto que um filme, às vezes, perpassou, debateu ali. E aí a gente acaba criando uma vontade de conhecer mais sobre determinado assunto. Eu acho que é mais ou menos essa nossa pegada aqui de apresentar, exatamente. dar aquele gostinho, né, fazer aquela, ó, a primeira refeição aqui, a entrada, a comidinha aqui, ó, e depois se você quiser, né, degustar, continuar degustando, nas próximas vezes você vai, ó, corre atrás. Mas enfim, Exatamente. enfim, gente, Revolução Chinesa, como o Levi disse, não dá pra gente falar da China. Eu percebi que o Levi gosta muito dessas histórias milenares. Basta vocês ouvirem depois a Revolução Meiji lá do Japão, que ele também arrasou nesse assunto.
Acho que meio que chama a atenção dele. Mas, enfim, pessoal, Modéstia à parte falando. modéstia à parte. Mas enfim, pessoal, eu vou fazer aqui um pequeno prólogo aqui, uma pequena contextualização, né? Aquela que eu sempre faço no início dos episódios para a gente não cair de paraquedas. O Levi depois faz a sua complementação aí, pessoal. Mas a gente vai, claro, eu coloquei aqui como um ponto de partida, né, Levi? Por mais que a gente possa citar coisas anteriores a esse período, eu acho que mais ali para o século XIX, principalmente naquela época do imperialismo, é que eu acho que vai a gente começar a pegar mais firme mesmo no assunto até chegar ali na Revolução Chinesa. Porque se a gente lembrar bem ali em meados ali do século XIX, para quem até estuda ali a história tradicional ali das escolas, dos livros didáticos, chega um determinado momento ali, principalmente ali no finalzinho do 8º ano, para quem dá aula aí ou quem é aluno do Fundamental 2, digamos assim, a gente vai começar a ver os imperialismos na África e na Ásia. E aí estuda-se muitos aspectos desse período do século XIX, revoluções, né, socialismo, anarquismo, nacionalismo, liberalismo, e vai também de encontro a outros assuntos do neocolonialismo, da dominação das potências europeias, Estados Unidos, estuda a Revolução Meiji, que nós citamos aqui. Mas, enfim, a China, ela não vou dizer que ela foi uma total colônia. Ela não foi aquele país que teve uma invasão para se tornar uma colônia total e totalmente controlada pelos britânicos, tal qual se a gente for ali na Índia, a gente vai ver um caso de dominação totalmente diferente. Mas o que aconteceu na China é que, né, a gente vai aprofundar aí até um pouco mais aí por cima da questão das guerras, né, como a Guerra do Ópio, a entrada do, do mercado ocidental ali para a China, né, porque afinal de contas era um mercado muito atraente você ter ali a China como um grande consumidor de seus produtos industrializados. E aí a gente vai ter até, né, abertura primeiro para os britânicos, mas que vai acabar beneficiando outras potências da época, né, Estados Unidos, o próprio Japão, Rússia, né, outras potências europeias como a França também. E a gente vai ver já uma mudança ali de paradigma daquela China totalmente fechada, aquela China, né, milenar ali, que vai começar a sofrer, né, até por contra-vontade, influências ocidentais externas e vai começar a modificar ali a situação da China que nós para a China que nós conhecemos um pouco hoje. E aí, Levi, eu só dei essa pequena ilustração aqui, se você quiser até voltar um pouco antes, vai. Mas eu acho que ali, principalmente durante o século XIX, talvez para o nosso tema de hoje, o melhor ponto de partida para nós. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa na China, a gente vai fazer um esquema muito doido, porque é um mergulho em um dos processos revolucionários mais profundos e controversos do século XX. Porque a Revolução Chinesa, a gente até fez uma separação histórica, a gente vai olhar aqui a Revolução Chinesa dentro do contexto da era maoísta, porque nós estamos falando de um período de grandes transformações radicais, não apenas da China, mas ela também vai reconfigurar o equilíbrio do poder global e deixou um legado, né, que até de certa forma ressoa até hoje. Lembre que o termo China, né, desde a época da sua fundação como império lá antes de Cristo, ela significa reino do meio, ou império do meio, ou império central. A China sempre se viu como o centro do mundo. E a Revolução Chinesa não pode ser compreendida como um evento isolado, mas sim como um longo processo de desintegração imperial, experimentação republicana, fragmentação política e, finalmente, reunificação revolucionária, que se estendeu por décadas. Então, a história da China, ela tem esse viés também de unificação, fragmentação, disputas de poder, ideologias diferentes, intuitos diferentes, e tudo isso mesclado em uma grande área territorial, onde nós vamos ali mesclar culturas diferentes e etnias distintas.
Lógico que a etnia predominante é a etnia Han. E aí, para nós entendermos melhor isso aqui, a gente tem que começar, como o próprio Sérgio colocou, no século XIX, que é o período, de certa forma, mais emblemático para esse contexto. Então, a gente coloca até a ideia que a Revolução Chinesa de 49, ela encerra os 100 anos de humilhação que a China estava vivenciando, principalmente por conta das imposições, né, europeias, não só europeias. Vamos recordar que o território chinês ele foi ocupado por várias nações europeias e não europeias. Estados Unidos, O Japão, Japão, Itália, Império Austro-Húngaro, Alemanha, né, França. Então, vários países até a Rússia criaram entrou no bolo a aí. Rússia, porque também a Rússia tinha vários interesses imperialistas, e lembrando que também nesse contexto tudo está amarrado. Tudo está amarrado. Lembre que, por exemplo, a gente falou da Revolução Meiji. É graças à Revolução Meiji que no século XIX, mas principalmente no século XX, é que nós temos o intuito imperialista japonês. E esse objetivo, essa expansão imperialista japonesa, vai recair sobre qual território também? Sobre a China. Então, acaba que a presença japonesa também no Japão vai ser um dos outros fatores que vão culminar no processo revolucionário chinês. E é claro, nós vamos ver que no final do século XX, XIX, o milenário império, né, nem era milenar, por assim dizer, mas nós já estávamos na dinastia Manchu, por assim dizer, enfrentava uma crise terminal. O texto imperial chinês, né, o contexto, que havia permanecido relativamente estável por séculos, sob o sistema confuciano e a burocracia imperial dos mandarins, começou a ruir sob pressão interna e externa. Então, vários grupos internos, e o próprio Sérgio falou das guerras, né, que vão acontecer, que vão gerar vários levantes de cunho nacionalista e alguns até xenofóbicos dentro da China, vão gerar essa forte instabilidade dentro da China. As guerras do ópio foram duas, a de 39 e Sim. 42 e depois 56 e 60, foram marcadores brutais dessa decadência, quando as potências ocidentais, principalmente Grã-Bretanha, vão forçar a China a abrir seus mercados e aceitar o comércio de ópio, causando devastação social massiva. E aí nós temos que lembrar também disso, né? Que o ópio era vendido pela Inglaterra. Então a gente pensar hoje essa questão do comércio de drogas e tudo mais, é uma coisa a gente se pensar. A Inglaterra estava interessada em ter áreas comerciais e obter da China os seus principais produtos, que eram relativamente de luxo, né? Ou seja, não era relativamente, eram produtos de luxo. E isso chamava muita atenção. Só que isso acabava gerando um déficit para a Inglaterra. Então, qual vai ser o produto que ela vai vender em larga escala para poder ficar superavitária? O ópio, que vai ser um problema de saúde pública na China. Então, nós vamos ver aqui que a China, no final do século XIX, era um império em colapso, cercado por potências predatórias que viam na fraqueza da dinastia Qing que é uma oportunidade de expansão territorial e econômica. E ainda nós vamos ter vários outros contextos dentro da China, por exemplo, a rebelião Taiping, ou seja, do Império Celestial, uma das guerras mais sangrentas da história humana, que aí nós temos ali uma estimativa de 20 a 30 milhões de mortos nessa revolta. O líder se dizia ser filho de Deus, o Deus cristão, e irmão de Jesus Cristo. O líder do movimento Taiping. Isso aí é outra história também que a gente não precisa trabalhar agora, que é outro contexto. Sim. E aí nesses movimentos a gente vai acompanhando essa fragilidade. Aí nós vamos ver que houve a humilhação contínua. A Guerra Sino-Japonesa, onde o Japão recém-modernizado derrotou decisivamente as forças chinesas, anexando Taiwan, que na época era chamada de Formosa, e também impondo pesadas reparações. Toda vez que o vencedor impõe isso, acaba quebrando mais ainda o país derrotado. Isso foi um choque traumático para as elites chinesas. O Japão, historicamente visto como um aluno da civilização chinesa, agora se tornaram um mestre. Ou seja, por muitos séculos havia um certo respeito dos japoneses com a China. Até mesmo a gente viu no episódio passado que os japoneses pagavam tributos para os chineses. Mas com a Revolução Meiji, houve uma mudança. O Japão se sobrepõe economicamente, militarmente, em relação à China. Nós vamos ter um outro evento dentro da China chamado a Guerra dos Boxers, que ficou conhecida por esse nome, pois os membros da organização que a encabeçaram era a Sociedade Secreta dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros, que era, né, uma luta marcial típica chinesa. Não é o Kung Fu, é outra arte marcial.
esta revolta também teve como traço marcante a oposição à invasão estrangeira. Então, nessa guerra dos Boxers, nós temos ali essa questão xenofóbica, né? Ou um discurso nacionalista contra essa presença estrangeira. E essa revolta foi interessante porque o governo, o império, teve que pedir apoio estrangeiro. E aí criou-se uma coalizão para sufocar essa rebelião. E nessa coalizão de países, olha quem entra: Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, França, Japão, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Ô Sérgio, isso aqui é 1899, 1900. Todos esses países envolvidos em uma guerra contra um povo. Só que no contexto mundial, essa galera tava do mesmo lado, Sérgio? Não, basta a gente ver que, né, nós estávamos naquele período ali de corrida armamentista, né, de tensões, nacionalismos ali na Europa, principalmente, e que vai culminar, né, que a tensão ali era tão grande que vai culminar, né, com o início aí de uma grande guerra 14, 15 anos depois. Né, apesar de que a gente fala que a guerra ali teve seus 4 anos de conflito armado, mas que ela já vinha de muito antes. Né? Exatamente. Se a Não, gente mas for o ponto colocar na ponta do lápis, ali nas unificações de Itália e Alemanha já criou-se as exatamente, já tensões. estava desenhando isso. Não, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: nós estamos vendo aqui a união de países que, no contexto europeu, eles estavam em lados opostos. Basta a E que, gente ver, talvez, dois dos principais, que era a Alemanha e Grã-Bretanha, né, aí no caso. exatamente. Então a gente está vendo em lados iguais, porque, de novo, o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. Então, lá na China, essa revolta dos Boxers, né, essa guerra dos Boxers, acabava unindo esses indivíduos que estariam de lados opostos no caso europeu. Então, esse é um ponto interessante aqui, né? E aí, é claro, nesse contexto aqui, onde é que eu estava nas minhas anotações? Ah, tá. Então eles foram dizimados, e é claro, e aí em 1911 nós tivemos, dentro desse contexto de mais fraquezas ainda do Império, nós tivemos a Revolução Xinhai, né? Ou a Revolução Republicana, onde ela foi liderada por Sun Yat-sen e uma coalizão de reformistas militares e revolucionários que finalmente derrubou a dinastia Qing, ou a dinastia Manchu, que governava desde 1644, acabando então com a milenar estrutura imperial da China, criando então uma república. O último imperador, o Puyi, então uma criança de 6 anos, abdicou em fevereiro de 12, marcando o fim de mais de 2.000 anos de governo imperial da China. Mas a queda do império não trouxe estabilidade, mas sim o caos. A república que emergiu era frágil, dividida, principalmente entre senhores de guerra regionais, surgimento de outros grupos de interesse, porque é outra característica importante, e que isso vai ser importantíssimo para a visão do Mao Tse-tung, é que a revolução não deveria ser feita aos moldes marxistas e nem ao molde que foi, por exemplo, a Revolução Russa ou qualquer outra. De certa forma, ele mergulhou na história chinesa e viu que a revolução viria das massas mais importantes da China, que durante séculos e séculos lutou por algo na China, que são os camponeses, Uhum. né? Então, assim, essa característica também é muito importante. Não é à toa que nós vamos ver mais adiante como foi feito esse processo em que a China a China muda toda a sua estrutura a partir dessa perspectiva dos camponeses. Lembrando que os camponeses é uma força quase que imparável no espaço chinês ao longo da sua história. E o Mao Tse-tung simplesmente agrega esse poder dos camponeses à estrutura do pensamento marxista, que depois vai virar marxista, leninista, maoísta, né? Assim, que vai agregando essa ideologia aos valores, tanto que nós não chamamos o socialismo que está na China de marxista. Nós chamamos o socialismo real, onde agrega-se ideias e valores chineses ao contexto lá da China. Dando um salto aqui, Só antes de você continuar, diga, Levis, meu caro. desculpa interromper, mas eu acho importante só dar esse pequeno asterisco aí também, né? Já que a gente falou de contexto de guerras que aconteceram ali. Apesar da China não estar diretamente envolvida nessa batalha, a guerra russo-japonesa envolvia a questão da Manchúria também na China. Então, assim, só para citar, né, que a gente falou até do próprio Japão e da questão da Rússia,
o interesse imperialista ali era tão grande diante da China que numa guerra entre russos e japoneses, que foi a guerra russo-japonesa lá de 1905, nós tivemos a questão da Manchúria também envolvida, que é uma região da China e que vai ficar sob domínio japonês durante até meados Até aí da Segunda Guerra 45. Mundial, Até né? 45. Então, também eu acho importante só citar isso aí para a gente ver o tanto que o caso imperialista ali influencia nessas revoluções aí que vão vir na China. Com certeza. E é claro, se em 1911 nós tivemos aqui o marco do fim político do Império, em 19 nós vamos ver assim, de certa forma, um despertar cultural e intelectual sem precedentes, que foi chamado então de Movimento de 4 de Maio, que começou com protestos estudantis em Pequim contra as disposições do Tratado de Versalhes, que transferiu os territórios alemães na província de Shandong para o Japão, em vez de devolvê-los à China. Acaba que a China, naquele momento de fim da Primeira Guerra Mundial, buscar a sua liberdade plena, acabou que os territórios só mudaram de dono. E, de vez de garantir a soberania chinesa em determinados territórios, acaba que o Japão vai ganhar mais espaço que já tinha ganhado durante o período de sua expansão imperialista. É porque para os Então, imperialistas meio que não interessava devolver naquele momento os territórios, tanto na África quanto na Ásia, a seu respectivo povo, né? A soberania do seu exatamente. povo. Já que eles ainda acreditavam, principalmente agora, que depois de uma guerra eles precisavam recuperar ônus, porque a guerra é uma despesa muito grande, aí eles não vão querer abrir mão de uma África e de uma Ásia que gerariam mão de obra, matéria-prima, mercado para eles nesse momento. Então, Exatamente. tem esse Então, contexto é um também. ponto também importantíssimo a frisar, porque é o seguinte: isso vai gerar uma grande indignação na China. Porque, é claro, outra coisa importante que vai ser colocada aqui em pauta é que no século XIX, com essa imposição capitalista cada vez maior no território chinês, as ideias de nacionalistas, liberais, etc., republicanas, e depois, a partir ali da Revolução Russa, as ideias marxistas, socialistas, vão adentrando, e a China vai ser esse caldeirão ideológico que vai gerar, obviamente, esse contexto de indignação em relação a essa imposição. E aí nós temos o contexto, né? Aqui estava a China, que havia lutado ao lado dos aliados na Primeira Guerra Mundial, sendo novamente humilhada pelas potências ocidentais. Ou seja, porque, claro, ela entrou do lado ali das principais potências da Primeira Guerra Mundial, Inglaterra, França, tudo mais, e ao final da guerra, em vez dela ter sido agraciada com algo, pelo contrário, ela foi mais ferrada, né? E aí o movimento de 4 de maio, esse de 1919, ele transcendeu rapidamente os protestos iniciais, ele vai ampliar. Aí nós temos, obviamente, que o movimento se transformou em uma revolução cultural abrangente, questionando não apenas a política externa, mas toda a estrutura de sociedade tradicional chinesa. Que também, mesmo com o fim do império, a influência confuciana era muito forte no espaço chinês. Nessa ideia da obediência ao Estado, de realmente acreditar que o Estado é o guia da sociedade, os líderes são esses guias que devem ser levados a cabo e tudo mais. E aí nós temos, obviamente, intelectuais. Esses nomes, gente, vocês não precisam gravar, tá? Mas, de certa maneira, eles são importantes porque marcam esse período de transição e transformação da China. Intelectuais como Chen Duxiu e Hun Xi lideraram um ataque frontal ao confucionismo tradicional, defendendo a ciência, a democracia e a literatura vernacular em vez do chinês clássico. Porque também tem outra característica importante, até na estrutura de linguagem. Quando a gente fala vernacular, é uma linguagem menos formal, menos tradicionalista, como a China era, né? Então, assim, isso tinha que... E lembrando que 20% da população chinesa era alfabetizada. A gente está falando de milhões e milhões de habitantes, E né? era meio que E um esse... caso nesse ponto aí do analfabetismo, até pela classe camponesa, e assim como ali na Rússia, a classe operária, era você fazer uma revolução naquele momento, você tinha que usar muito a imagética, né? Através de figuras, de imagens, porque você fazer cartilhas para a pessoa ler não vai funcionar. Então a Era China, assim necessário como a muito Rússia, a mais. China, ela vai ter muito essa ideia de fazer
passar esse conhecimento, no caso, para os camponeses, assim como nos operários russos, através de imagens, de figuras. Era muito Mas a comum a isso. questão também importante é a oratória mesmo, A oratória, sim. a oralidade, porque a cultura chinesa, ela é muito oral, ela é muito forte nessa oralidade. Mas a visão que esses novos grupos que vão liderar essa China republicana vai fortalecer ainda mais essa questão da educação formal, a educação técnica, que foi necessário nisso também. E aí, é claro, nesse contexto todo de caos e de lideranças que vão, de certa forma, debater e vão chocar-se frontalmente com os tradicionalismo, acaba que a China, esse momento específico, né, do final da Primeira Guerra Mundial, vai ser propício para ali sementes de partidos fossem plantadas. O despertar nacionalista criou um terreno fértil tanto para o Kuomintang, ou Kuomintang, que é o Partido Nacionalista, fundado pelo Sun Yat-sen, quanto para a ideia socialista, que logo encontrariam expressão organizada. A juventude chinesa, desiludida com o fracasso das reformas liberais, começou a olhar para modelos mais radicais de transformação social. No caso, o nacionalista e, no outro lado, o socialista. E esse vai ser um dos problemas também gravíssimos da China, porque a gente não está falando de duas forças, a gente está falando de uma magnitude de forças muito grande na China. Não é só o Kuomintang, não é só o PCC, fundado em 21, é também as dissidências do PCC, são outros grupos de poder, como os senhores da guerra, que tinham domínios territoriais gigantescos, que vai também ser um entrave para o processo de unificação da China. A China vai demorar décadas e décadas. Estou falando assim, ela se tornou república, mas não se tornou uma república unificada, um governo que controlava todo o território chinês. Só quem vai conseguir fazer isso será quando a China se torna a República Popular da China em 1949. E não imediatamente 49. Nós temos que entender que ainda é um processo, porque ao longo disso nós temos ainda a anexação do Tibete, entendeu? A expulsão final dos japoneses. Então tem todas características importantes ali, tanto que em 1949 a China se torna a República Popular e já na década de 50 tinha que mostrar o seu poderio militar na Guerra das Coreias, quando ele teve que apoiar a Coreia do Norte para não ser totalmente dominada pela Coreia do Sul com o apoio dos Estados Unidos. Então, aqui nós temos que entender também, nesse processo da Revolução Chinesa, e eu falei agora há pouco, sobre a fundação do Partido Comunista Chinês. Em julho de 21, três É delegados... só uma brincadeira aí, mas que é bom sempre salientar, porque sempre tem um desavisado que pode escutar aqui, né? E fazer Aham. corte, o povo adora fazer corte às vezes das coisas. Quando o Levi falou PCC, ele não falou primeiro comando da capital, não, tá, gente? Diga-se de passagem. Exatamente, o Ele tá falando Partido Partido Comunista Comunista Chinês. Nós não estamos Chinês. Muito falando bem. aqui do PCC aqui do Brasil, é o PCC lá da China, que é o Partido Comunista Chinês. Por favor. Para ficar mais fácil, eu vou falar então PCCH. Pronto. Ah, é, pronto. Se for sigla, mas ou então o Partido Comunista vai ficar da China. A gente está falando da China, então no final das contas já temos aqui bem claro, delineado como é que a gente vai falar aqui e para que as pessoas não entendam errado, a gente está falando da Revolução Chinesa, não tem nem como eu falar de organização criminosa do Brasil, sendo que a gente está falando de uma instituição partidária do Extremo Oriente. Então, 3 delegados, representando cerca de 50 membros, se reuniram secretamente em Xangai para fundar o Partido Comunista Chinês. A influência da Revolução Russa foi decisiva para a fundação, igual ao Brasil. O Partido Comunista Brasileiro foi fundado em 22. Ainda as luzes da Revolução Russa, né? Exatamente. E detalhe assim, logo 21 e 22 é logo depois da Guerra Civil, é quando realmente é fundada a União Soviética. Para muitos intelectuais chineses desiludidos com o fracasso do liberalismo ocidental em transformar a China, a Revolução Bolchevique oferecia um modelo alternativo e aparentemente bem-sucedido de modernização rápida, porque eles viram que o modelo liberal estava muito atrelado aos latifundiários, a essa burguesia, essa classe média urbana, e não atendia ao grosso da sociedade chinesa. Isso acaba gerando, obviamente, um grande descontentamento da população em geral. A gente está falando de população, cara, que antes da Revolução Chinesa de 49 já ultrapassava 400 milhões de habitantes, pô. Não, isso a gente tá falando de menos de 100 anos atrás.
Exatamente. Eu tô Hoje a falando, gente já passou do bilhão, mas lá é 1,4 bilhão, né? Pô, a gente tá falando da é, maior população mundial ao longo da história do século XX. que só foi passada recentemente pela Índia, né? Recente pela Índia. Porque também foi culpa de algumas características da própria política chinesa por um tempo aí, né? Que é a política do filho Que único, né? que meio que lembrava aquela característica para quem estuda lá as teorias malthusianas, lembra um pouco isso. Exatamente. O Comintern, então, que está ligado à União Soviética, né? Que é a Internacional Comunista, ela começa a exportar a revolução. E ela vai desempenhar um papel crucial nos primeiros anos do Partido Comunista da China. O representante soviético, Grigori Wojtyski, ajudou a organizar o partido, forneceu recursos financeiros e ideológicos. O Chen Duxiu, o influente intelectual do movimento 4 de Maio, vai ser convidado a ser o primeiro secretário-geral. Então lembre que a história do Partido Comunista não é o Mao Tse-tung, existem outras lideranças, existem outros nomes. O Mao Tse-tung ele se torna influente e importante no decorrer dali dos conflitos internos da China até culminar na Revolução de 49. Então, o Mao Tse-tung ele é uma dessas lideranças. Ele é mais um dos vários, né? O PCC, então, seguiu a ortodoxia marxista-leninista clássica, focando na classe operária urbana, das cidades costeiras industrializadas, como Xangai e Cantão, ressaltando que, devido à presença estrangeira ocidental, essa área do leste chinês vai ser das áreas mais envolvidas no campo industrial. Mas ressalta-se que mais de 80% da população chinesa está no campo. E é de lá, por exemplo, que sairá a estrutura, né, de formação do Partido Comunista no decorrer das guerras civis e também das guerras de expulsão dos japoneses. Bem, nesse contexto aqui, os primeiros quadros eram predominantemente intelectuais urbanos e trabalhadores de fábricas têxteis e ferroviárias. Mao Zedong, ou Mao Tse-tung, isso aí a questão da nomenclatura também não é tão importante para a gente, tá? Vai aparecer nos textos Mao Tse-tung, Mao Zedong, isso não interfere muito no decorrer. Então, o jovem bibliotecário e organizador trabalhista de Hunan era apenas um dos muitos delegados sem destaque especial. Então, lembrando aqui de novo, Mao Tse-tung ele vai ganhando espaço no partido ao longo dos anos e as suas ideias vão se tornando hegemônicas dentro do contexto de conquista de espaço dentro do partido. Então não é de imediato que o Mao Tse-tung vai se tornar o grande nome dessa China comunista ou China socialista. Em 24, seguindo orientações do Comintern, o Partido Comunista formou uma aliança estratégica com o Kuomintang, muito mais poderoso estabelecido. Porque esse partido nacionalista ele já tinha uma estrutura já mais solidificada na China. Eles já tinham mais estruturas militares, política, já tinha uma forte estrutura partidária, de governo. E aí o Comintern, vendo essa estrutura do Kuomintang, faz então o Partido Comunista fazer uma espécie de fusão com o Kuomintang. Essa primeira frente unida era baseada na ideia de que a China precisava primeiro completar sua revolução burguesa-democrática contra o imperialismo e o feudalismo antes de avançar para o socialismo. E é Arrumar a engraçado, cozinha primeiro para depois e decidir é o que vai engraçado, ser feito, né? e é engraçado porque lá na Rússia existiam os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eram colocados como os ortodoxos, que era primeiro, então, consolidar o capitalismo, acabar com o imperialismo, que até mesmo o termo imperialismo foi cunhado pelo Lenin, na obra, né, Imperialismo, a etapa superior do capitalismo. E só que os bolcheviques eram contrários. Os bolcheviques queriam já de imediato adotar o socialismo. Já o Comintern, para o caso chinês, pensou o seguinte: não, primeiro estabelece ali, fortalece, faz-se primeiro essa revolução burguesa democrática contra o imperialismo e depois nós vamos ter ali essa noção de essa ideia de fortalecer o Partido Comunista e dali fazer a revolução. Moscou via o Kuomintang como a força progressista burguesa necessária, e o PCC deveria subordinar seus interesses aos dos aliados mais fortes. Então, o Comintern viu o seguinte: o PCCH não tem força ainda suficiente, porque ele não está disseminado na China. Já o Kuomintang está. Então, o que a gente faz? Faz essa frente unida, o Partido Comunista começa a ganhar espaço ali,
E aí se consolida esse modelo democrático e na democracia o partido vai ganhando cada vez mais espaço. Essa é a expectativa do Comintern de Moscou. A aliança teve sucessos iniciais, obviamente. Nós tivemos aí a Expedição do Norte, liderada por Chiang Kai-shek, que era o principal general do Kuomintang, que após a morte de Sun Yat-sen reunificou grande parte da China sob controle nacionalista. Essa Expedição do Norte, para o pessoal já saber, é o seguinte: a região norte da China era dominada pelos senhores da guerra, que eram esses senhores que tinham seus exércitos próprios. Então não havia ainda essa China unificada, como a gente conhece. Então havia esses conflitos internos, e essa expedição do norte foi a união do Kuomintang e do Partido Comunista para liderar esse movimento e acabar com esses poderes lá dessa região dominada pelos senhores da guerra. E aí, é claro, essa fusão com os comunistas desempenhando papéis importantes, né, nesse processo todo, então a presença dos comunistas foi muito importante. Mas as tensões eram inevitáveis. Chiang, ou Chiang Kai-shek, que representava os interesses da burguesia urbana e dos proprietários de terra, viu o crescimento do movimento operário comunista como um alarme crescente. O que a gente está vendo, então, assim, Sérgio, é o microcosmo, ou o que aconteceu em qualquer outro lugar. É, dentro de um país, a disputa entre liberais, capitalistas e socialistas. Quando, por exemplo, tivemos a Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer nesse mesmo processo aqui, nós temos o socialismo e o capitalismo degladiando-se. Só que veio a crise. Nesse contexto da crise, nasce uma terceira ideia, que é o nazifascismo. O que o socialismo e o capitalismo fizeram? Se juntaram contra o nazifascismo, porque o nazifascismo ele era antiliberal e Anticomunista. antissocialista, anticomunista. Então, é isso que é o mais doido. Por isso que a gente não pode olhar para tudo que a gente estuda de maneira maniqueísta, né? Ou seja, de que só existe um mal e um bem. Essas coisas, a gente vive ainda num contexto muito cinzento, né? E O aí, próprio obviamente... contexto, né, Levi, da Segunda Guerra, só fazendo uma pequena digressão aqui, né, no caso, a Inglaterra mesmo e a França, elas não impediram o avanço inicial de Hitler justamente porque o partido nazista do Hitler ia fazer meio que um muro, um bloqueio para o avanço comunista ali no Ocidente Europeu. Então, por isso, essa barreira que talvez ele construísse inicial era interessante também para os ingleses antes de qualquer outra coisa, né? Tudo vai mudar com o pacto de não agressão depois. E não iremos muito, não precisamos nem ir muito assim nessa parte macropolítica. Vamos para a questão mesmo interna da Alemanha. A elite econômica da Alemanha era contra qualquer movimento do operário, do proletariado alemão. Então, fortalecer um governo, tanto pela Inglaterra, pela França, um governo nacionalista, um governo antissocialista, era mais viável para a Inglaterra e para a França do que deixar uma Alemanha se colapsar. Por isso que na política expansionista e a política apaziguadora, de apaziguamento, a Alemanha foi ganhando espaço, a Alemanha nazista foi ganhando cada vez mais espaço. A mesma coisa vai ser aqui no caso da China, pô. O Kuomintang vai ter amplo apoio dos Estados Unidos na Guerra Civil, lá na frente pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos vai aplicar, meu irmão, 4,5 bilhões de dólares para apoiar o Kuomintang. Nem o Plano Marshall inicialmente tinha mandado tanto dinheiro assim. Mas aí a gente tem que lembrar que para os Estados Unidos, como uma potência imperialista, ainda mais após a Segunda Guerra, né? Que você tinha lá aquele binóculo da bipolaridade cada vez mais firme ali no mundo, aí você ter uma nação como a China do seu lado ali e podendo ser uma grande satélite ali no Oriente, né, para combater de frente ali com a política agressiva socialista ali na região, era totalmente necessário e interessante. Exatamente. Tanto E é aí, que é eles vão claro, fazer isso na Coreia e no Vietnã pelos mesmos motivos. exatamente. Porque o Japão, eles acharam que deu muito certo no Japão, mas porque, é claro, não havia no Japão nenhum tipo de ameaça real ao socialismo. Por isso que foi muito fácil cooptar o Japão para ser essa ponta de lança ali no Extremo Oriente. Mas retomando aqui, né, a relação entre Kuomintang e Partido Comunista vai acabar
terminando em sangue, principalmente a partir de 27, no massacre de Xangai, também conhecido como o Expurgo de 12 de Abril. Viu as forças de Chiang, né, Chiang Kai-shek, apoiadas por gangues criminosos e interesses estrangeiros, atacaram sistematicamente comunistas e sindicalistas. Estima-se que entre 5.000 e 10.000 pessoas foram executadas em Xangai, sozinho, com massacres similares em outras cidades. Só para ter ideia, aproximadamente 5.000 pessoas foram queimadas nos caldeirões de trens. É muita coisa, o que cara. dizem. Imagina, cara, é muito doido. A traição de Chiang não foi apenas política, mas fisicamente aniquiladora. O Partido Comunista foi quase destruído, com sua liderança morta ou dispersa. Então, quase que naquele momento, 6 anos depois da fundação do partido, ele quase aparece. E é muito louco isso, porque eles conseguiram, além de sobreviver, depois desse massacre, é como se eles tivessem ganhado uma força extra para continuar existindo. Porque, obviamente, depois desse expurgo, desse massacre, o partido foi para a ilegalidade. A estratégia urbana falhou de forma catastrófica, e aí, nesse momento, é que Mao começa a articular uma alternativa radical, basear a revolução não no proletariado urbano, mas no campesinato rural. Como eu já havia dito inicialmente, que a força política realmente vai ser do campo. E aí, é claro, a partir dessa ilegalidade, começa o processo de interiorização do Partido Comunista, que vai ser então chamada de Grande Marcha. Né? Após o desastre de 27, o Partido Comunista refugiou-se nas áreas rurais remotas. Mao Tse-tung, então, estabelece a República Soviética de Jiangxi, no sudeste da China, em 31, um território vermelho, onde implementou as reformas agrárias radicais. E como nós vamos ver aqui, em Jiangxi, Mao pôde finalmente testar suas teorias. A terra foi confiscada aos proprietários e redistribuída aos camponeses pobres. Os déspotas locais e os elementos contra-revolucionários foram executados em campanhas de terror calculado. E tem um dado bem interessante que mescla a história da China revolucionária com o Brasil, que é a Grande Sempre Marcha. tem, né, como a gente misturar um pouquinho de história geral Exatamente. de fora com a do Brasil, né? Não, o mais incrível é o seguinte, é que a Grande Marcha, ela foi influenciada por um movimento brasileiro da década de 20. Um movimento que fez uma viagem no interior do Brasil É a em Coluna busca do Prestes? apoio. Exatamente. A Grande É. Marcha Chinesa teve como influência a, a Coluna Prestes. Ué, mas como é que isso foi possível? Como é que uma coisa... É porque quando Mao Tse-tung estava na União Soviética, Ele lá encontrou um também cara chamado estava... Luiz Carlos Prestes? Exatamente. Na verdade, não é que eles se encontraram, é que lá nos refeitórios da vida começava todo mundo a debater, e aí, cara, Mal, aquele ali é o Cavaleiro da Esperança. Ele é o Carlos Prestes, ele fez um movimento lá no Brasil que levou uma massa popular dentro do interior do Brasil para chamar a atenção dos camponeses contra a opressão do Estado e tal. E aí o Mao Tse Tung, ótima ideia. Então, esse entrelaçar é muito interessante. E olha, gente, eu não estou falando isso sem embasamento não, tá? Isso eu já pesquisei antes, isso é fato, é um fato histórico, tá? Realmente houve influência da Coluna Prestes na Grande Marcha. É E é porque quem claro, não sabe, né, o Prestes, ele vai, no caso, à União Soviética, né, para na época formar o que depois seria a Aliança Libertadora Nacional, se eu não me engano. E aí é lá mesmo, inclusive, que ele conhece a Olga Benário, se não me foge a memória, e né? ela é designada para ser a guarda-costas e esposa fictícia para ele poder fazer a viagem para chegar ao Brasil de forma clandestina, sendo esposa dele, né, no caso. Para quem não sabe, a Olga não era brasileira, era alemã, tá? A Não, gente só alemã, judia e socialista, na década de exatamente. 30. Imagina, ela tinha Né? um combo ali. Para quem quer conhecer um pouco a Olga de maneira visual, tem o filme, né? Olga, recomendo, um filme muito bom, tá? Para vocês assistirem aí, tá. Voltando aqui, essas reformas que o Mao Tse-tung estava fazendo nessa recém-república socialista, ela ganha forte apoio dos camponeses, que pela primeira vez na história possuíam a terra que trabalhavam.
Porque em milênios, esses camponeses não tinham acesso à terra e não eram donos. Eram arredatários, eram servos, eram escravizados e por aí vai. Né? O Exército Vermelho vai crescer rapidamente, recrutando principalmente entre os beneficiários da reforma agrária. Mas Chiang Kai-shek não permaneceu passivo. Entre 30 e 34, ele lançou as 5 campanhas de cerco, que vão ter como principal característica aniquilar os soviéticos comunistas. As primeiras 4 campanhas falharam contra a tática de guerrilha comunista, resumida no famoso ditado de Mao: o inimigo avança, nós recuamos. O inimigo acampa, nós os assediamos. O inimigo se cansa, nós atacamos. O inimigo recua, nós os perseguimos. Mas a quinta campanha iniciada em 33 foi diferente. Chiang empregou assessores militares alemães e a tática de guerra de bloqueio de bunkers, construindo linhas fortificadas que gradualmente estrangularam o território vermelho. E olha só, em 33, assessores militares alemães, governo nacionalista com características fascistas. Então, pra você ver, o Chiang Kai-shek estava recebendo apoio norte-americano, grande liderança democrática, e ao mesmo tempo recebendo amplo apoio da Alemanha nazista de Hitler. Para você ver de novo que algumas disputas que a gente fica aqui colocando como algo diametralmente oposto, a gente tem que ter uma lupa muito bem clara para entender que não é bem assim que funciona quando a gente fala da realpolitik, que é as relações realmente políticas aí, mundo afora, né? Então essa galera aí, vocês que ficam quebrando a cabeça com essas discussões de geopolíticas menores, vocês têm que estar sempre com a mente mais aberta, porque tudo funciona dentro de contexto de interesses. E a gente tem que ficar atento a esses interesses. E aqui a gente está vendo claramente como é que está funcionando. Estados Unidos, Kuomintang e outros países capitalistas, eles estavam lutando contra essa ascensão do socialismo na China. Porque a gente está falando de uma população de 500 milhão de pessoas indo para o socialismo, se houvesse a vitória do Partido Comunista Chinês. Certo. Em outubro de 34, então, enfrentando a aniquilação, o exército vermelho foi forçado a uma decisão desesperada: romper o cerco e buscar refúgio em outra parte da China. Mais uma vez, então nós temos essa fuga, né? O que seguiu foi a Grande Marcha, uma das mais extraordinárias campanhas militares da história moderna. Cerca de 86 a 100 mil pessoas, soldados, quadros políticos, trabalhadores, até crianças, iniciaram a jornada de Jiangxi, que era ali a República Socialista, em outubro de 34. O objetivo era impreciso, mas, obviamente, tinha um objetivo real. A sobrevivência era o imperativo para eles. Os números são espantosos. Durante um ano, a coluna comunista percorreu aproximadamente 9.600 quilômetros através de alguns terrenos mais hostis da China, montanhas escarpadas, rios caudalosos, pântanos traiçoeiros, desertos áridos, ou seja, a coluna Prestes... vegetação, bioma que tinha ali na China. Não, eles fizeram uma viagem por espaço, eles passaram por Vênus, passaram por Marte, passaram por... Ou seja, eles passaram por áreas extremamente inóspitas de um mesmo território. A China tem outra característica muito importante, né? Desde desertos a florestas, a pântanos e, obviamente, cadeias montanhosas gigantescas, né? Porque acho que parte da cadeia do Himalaia corta a China também, né? Sim. Eles cruzaram 18... Só pra gente pensar, né, Levi, pros dias de hoje, claro, né, que a gente tá falando do território atual, a China em tamanho territorial só perde pra Rússia e Canadá, né? É o terceiro maior. Exatamente. Ela é a terceira maior do mundo, né? Então, assim, e a gente tá falando de território contínuo, que assim, os Estados Unidos também é grande por causa de 2 territórios que nós já falamos aqui no episódio anterior. Inclusive, mesmo com esses 2 territórios, ainda perde pra China, se eu não me engano. É o quarto, os Estados Unidos. Perde pra Ele China. ganha do Brasil por conta desses territórios. Por conta do Alasca e do Havaí. Só por causa do Alasca, que o Havaí não conta pra quase nada, né? Então, assim, esse percurso é tão complicado porque, olha só, eles cruzaram 18 cadeias montanhosas, 24 rios, combateram constantemente forças nacionalistas muito superiores, senhores das guerras regionais e ainda tinham as tribos hostis. Cara, eles se enfrentaram tudo.
As provações foram inimagináveis, né? Tem até alguns jornalistas que acompanharam, estudiosos, que relataram, né? Os soldados comiam couro de seus cintos, raízes, casca de árvores, muitos morreram de fome, frio, doença, outros caíram em combate ou simplesmente desapareceram nas montanhas. A travessia das montanhas de neve e do grande pântano de Erros foi particularmente mortífera, com milhares sucumbindo à hipotermia e aos tremedais. Cara, tremedais. Muitas vezes as montanhas têm tremores, cai aquela quantidade de pedras ou as trilhas se desfazem e uma galera cai. Então, assim, em janeiro de 35, durante a marcha, ocorreu um evento crucial. A Conferência de Zuni. Nessa reunião, a liderança militar do PCC foi reorganizada. Mao Zedong, que havia sido marginalizado por defender táticas de guerrilha contra a ortodoxia militar soviética, ascendeu à liderança suprema do Exército Vermelho e, eventualmente, de todo o partido. Ou seja, Zuni foi um momento em que Mao consolidou sua posição como líder indispensável, associando sua pessoa à sobrevivência do partido. Ou seja, em pouco mais de 20 anos, 20 anos não, né? 14 anos, uma 14. liderançazinha mal vista, um bibliotecário, se torna o líder supremo do partido e do exército. Essa reorientação foi estratégica, porque Mao, de certa forma, essa reorganização foi decisiva. Abandonando a guerra posicional, o Exército Vermelho voltou às táticas de guerrilha móvel, que permitiram fugas espetaculares, incluindo a travessia do rio Dandu e o escape através das linhas inimigas em múltiplas ocasiões. Então, acaba que percebe o seguinte, que uma guerra tradicional ela é feita por um contexto de forças equivalentes. Se as forças não são equivalentes, eu preciso usar táticas nas quais eu tenha mais condições de não superar o inimigo, mas que eu possa atingir o inimigo de uma forma substancial. E é por isso, por exemplo, que o caso do Vietnã é emblemático. O Vietnã usou como principal exemplo o contexto das guerrilhas chinesas. E por isso que o Vietnã venceu, né, os Estados Unidos. A chegada, então, a Yunnan. Em outubro de 1935, então, os restos do exército, reduzidos apenas a 8 mil, 9 mil sobreviventes, lembro que eu falei de 86 a 100 mil pessoas. Sobraram, então, 8 a 9 mil 10%, né? da força original. Chegaram a Yan'an, na província de Jiangxi, no noroeste empobrecido da China. Eles foram para a região mais pobre, mais isolada, né, ali. Lá eles se uniram a outras forças comunistas, estabelecendo que se tornaria a capital revolucionária por mais de uma década. O legado, então, da Grande Marcha transcendeu e muito sua realidade militar. Objetivamente, foi uma derrota catastrófica que dizimou o partido, mas de forma subjetiva foi transformada no mito fundador do comunismo chinês. A narrativa épica da marcha tornou-se, então, ferramenta central de mobilização de massas, simbolizando coragem, sacrifício e a determinação inabalável do partido. Mao e os veteranos da longa marcha ganharam uma aura quase mítica que legitimaria seu governo por décadas. Por isso que mesmo lá na frente, com os erros que nós vamos depois dar uma olhada aqui, os erros do governo de Mao Tse-tung no planejamento, a aura vinculada a ele ficou muito forte. Tanto que, mesmo com todas essas reformas lá na China, todas essas transformações que a China passou na década de 70 para cá, a imagem de Mao Tse-tung que continua central lá na China. Você vê lá Um mártir, né, na praticamente. cidade proibida, é a grande imagem de Mao Tse-tung que aparece. Então, essa é a grande importância dele. O legado, o mito Mao Tse-tung, ele também será importantíssimo para o contexto da história chinesa. E aí temos aqui um outro contexto que, no Entre Guerras, nós temos a invasão japonesa. Em julho de 1937, um incidente na ponte Marco Polo, perto de Pequim, desencadeou a invasão japonesa em grande escala da China. O Japão, já ocupando a Manchúria desde 1931, agora buscava conquistar o coração da China. A brutalidade foi imediata e chocante. Nós vamos ter, então, o massacre de Nanquim, que ele é grave demais. Quem tiver curiosidade, depois dá uma pesquisada. Esse massacre foi de dezembro de 1937 a janeiro de 1938, onde soldados japoneses assassinaram entre 200 e 300 mil civis e prisioneiros de guerra, em atrocidades documentadas internacionalmente.
Se você colocar na internet agora, massacre de Nanquim, você verá absurdos variados. E eu nem vou detalhar aqui, porque não precisa. Só de falar massacre, você já tem a noção do que pode ter sido. A crise nacional, então, vai forçar uma improvável reconciliação. Após o incidente de Xi'an, em dezembro de 1936, quando Chiang Kai-shek foi brevemente sequestrado por um de seus próprios generais e pressionados a parar a guerra civil, o Kuomintang e o PCC formaram a Segunda Frente Unida contra o inimigo comum, porque, obviamente, os japoneses iriam destruir tanto o Kuomintang quanto o Partido Comunista ao dominar a China. Então, Então, vamos destruir os japoneses para sobrevivência, né? exatamente. A aliança foi sempre tênue, baseada na necessidade pragmática, mais do que confiança real. Ambos os lados mantinham um olho no inimigo japonês e outro no rival chinês. Então era aquela coisa, igual na Segunda Guerra Mundial, pô. Os Estados Unidos forneciam armamento, dinheiro, combustível para a União Soviética, mas sempre ali de olho, sempre tentando ali, sabendo que no final das contas está falando de um país socialista, que é a antítese do capitalismo. E aí a mesma coisa vai ser aqui, porque outro ponto interessante, o livro que eu estava lendo, para poder dar uma base para o nosso conteúdo, é um livro já bem conhecido, né, chamado Revolução Chinesa, do Vladimir Pomar, tá? A Revolução Chinesa. E lá ele coloca essa questão de que essa união entre os dois, ela vai ser muito complicada, porque dentro do Kuomintang existiam vários grupos. Grupos nacionalistas que eram contrários à invasão japonesa, grupos de comerciantes e latifundiários pró-China, pró-Japão, melhor dizendo. Então, essa gama de grupos, além disso também, com essa presença agora comunista nessa nova união, essa frente unida, vai gerar muitos embates internos. E muitas vezes as decisões vão ser sempre para, não, temos que destruir primeiro o inimigo interno, aí depois o inimigo externo. Só que o inimigo externo tá tocando terror, né? Tocando terror total mesmo. Mas aí, mesmo assim, o Kuomintang preferiu ficar nessa corda bamba de não apoiar plenamente, não esperar o apoio total do Partido Comunista e nem mesmo buscar uma aliança realmente verdadeira, né? A ocupação japonesa foi catastrófica. Estima-se que entre 14 e 20 milhões de civis chineses morreram durante a guerra. É muita Você está gente, falando de um cara. país. Né? Eu estou falando de um país. A gente pega a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial morreu 66 milhões de pessoas. Mas falando no contexto global. Só na China morreu de 14 a 20 milhões de pessoas por conta do Japão. Seja por combate direto, massacre, fome induzida ou doença. Ressaltando que o Japão espalhou várias doenças. Usou agentes biológicos para espalhar e matar chineses. Inclusive a peste bubônica. Há imagens disso, do japonês todo vestido com roupa de proteção e aquele lançador de gás jogando no chinês. Tem essa imagem na internet, gente. Procurem, tá? O A exército imperial bizarrice japonês humana não para, cara. Quando a não gente se para, não trata para. de interesses, guerra, eles fazem de tudo. Por isso que E aí o guerra é o exército, último recurso. a guerra é o último recurso, não devia nem ser usado, né? Mas enfim. É. O exército imperial japonês implementou a política dos três tudo. Matar tudo, queimar tudo, saquear tudo. Em áreas de guerrilha, devastando o campo. Outra tática que vai buscar enfraquecer tanto o Kuomintang quanto o Partido Comunista, o Exército Vermelho. Ou seja, por onde eles passavam, basicamente esses três tudo, né, essa política ou essa estratégia, é parecida muito com o que os russos faziam ao longo da sua história, que é o da terra arrasada. Só que no caso japonês, isso é mais amplo, né? É o tudo mesmo. Paradoxalmente, a guerra sino-japonesa transformou as fortunas do Partido Comunista, ou seja, a sorte, mudou. Enquanto Chiang concentrou suas melhores tropas em defesas convencionais e eventualmente recuou para Chongqing, no interior, o Partido Comunista expandiu massivamente sua presença através da guerra de guerrilha nas áreas rurais atrás das linhas japonesas, usando também a tática de fazer o quê? Túneis subterrâneos para poder alcançar essas linhas inimigas.
O Partido Comunista ganhou legitimidade não primariamente através de ideologia socialista, mas mobilizando o nacionalismo camponês contra o invasor estrangeiro. Então, o que o Mao Tse-tung e o partido fazia? Primeiro, vamos ensinar esse povo a ser chinês. E de que nós estamos com o inimigo aqui japonês, o inimigo externo, que está dizimando a nossa população. Depois a gente pensa na ideologia socialista. O Exército Vermelho, renomeado Oitavo Exército de Rota, estabeleceu bases guerrilheiras em vastas áreas do norte da China, implementando reformas moderadas de aluguel e impostos que contrastavam favoravelmente com a corrupção do Kuomintang. Então, cria-se um mecanismo político diferente, administrativo, que vai atrair cada vez mais as populações do interior, intensificando a educação ideológica e política de seus soldados, reafirmando a necessidade de observar estritamente as 3 principais regras de disciplina. Então, é outra coisa que eu fico impressionado também, Sérgio, é como eles gostam de colocar regras, pontos, diretrizes a serem levadas a cabo, né? Essas regras da disciplina: obedecer às ordens em todas as ações, não tomar uma simples agulha ou linha de coser das massas e entregar tudo o que for capturado. E os 8 pontos de atenção: falar polidamente, pagar estritamente tudo que comprar, devolver tudo que tomar de empréstimo, pagar por tudo que danificar, não agredir ou golpear as pessoas, não danificar as plantações, não tomar liberdades com as mulheres e não tratar mal os prisioneiros. Não, eles até hoje, né? Não, a gente fala nesse quesito, né, Levi? Não só ali no Oriente, não só dos chineses, mas se a gente olhar até mesmo os próprios japoneses, eles têm muito essa áurea de seguir regras, de seguir, né, tudo que é Padrões, estipulado, né, padrões sociais, padrões, padrões eles estéticos, a cultura, né, éticos, os na verdade. costumes, as tradições, por mais que você modifique elas aqui e ali, eles não abandonam totalmente, eles seguem e eles respeitam isso muito, né? Então, eles não vão bater toda hora de frente, eles vão se eles são bem respeitosos para com aquilo, eles vão manter aquilo e seguir aquilo, né, para um bem coletivo. É bem interessante isso. Sim, e aí, ó, o Mao Tse-tung ele vai consolidar o controle ideológico através das campanhas de retificação, que foi entre 42 e 44, que estabeleceu o seguinte: a interpretação do marxismo-leninismo como ortodoxia do partido e eliminaram rivais internos. O pensamento, então, Mao Tse-tung foi codificado como doutrina oficial. Essa campanha estabeleceu, então, os padrões de controle político totalitário que caracterizam o regime maoísta. Então, acaba que quando a gente fala de totalitarismo, a gente tem que entender o seguinte, galera. A gente está falando de um período histórico específico, onde a mentalidade ela vai ser muito pautada por essa lógica. Se nós tivermos o nazifascismo, o totalitarismo de direita, é óbvio que vai surgir no lado da esquerda ou do lado socialista essa mentalidade de centralização. E querendo O ou não, as stalinismo sociedades, também não deixa de o ser um stalinismo, que é do totalitarismo. mesmo período, a gente tem que entender o seguinte, que as sociedades humanas elas não são. Isso aqui agora é uma opinião minha dentro do quadro histórico. A gente vai ver que ao longo da história, as sociedades elas não são propícias a conselhos, a governos vinculados a um grupo maior de pessoas. Acaba que os grupos tendem a sempre ir em busca de governos centralizados e centralizadores, autoritários. A União Soviética caminhou para um Stalin da vida. Tanto que depois do Stalin, os outros governantes não tiveram a mesma capacidade que o Stalin de se manter no poder por mais tempo. A China, Mao Tse-tung, né? Aí depois a gente vai passando para outros países, a mesma Ho Chi coisa. E Minh, a né, própria no Vietnã. Ho Chi Minh, a Rússia atual, do Putin, que está no poder desde 99, E a gente pode ver até o chavismo na Venezuela também, o tudo, né? chavismo. É, tudo. Acaba que. Olha, eu vou trazer aqui um tema polêmico, mas é porque eu gosto também de polêmica. A gente está vendo até mesmo surgindo essa ideia de um autoritarismo trumpista nos Estados Unidos. A ideia de um governo centralizado naquele país que foi considerado, se considera a democracia, a livre democracia do mundo, né? Mas
Não vamos entrar aqui nesse contexto. Com a guerra terminou a rendição japonesa em agosto de 45, o partido havia crescido de 40 mil membros em 37 para mais de 1.200.000 pós 45, controlando vastas áreas rurais, comandando um exército de quase 1 milhão de soldados. Ou seja, após a Guerra Civil, ou melhor dizendo, após a guerra de expulsão dos japoneses, o Partido Comunista, que estava para desaparecer por conta dos massacres do Kuomintang, acaba esse conflito, ele já nasce com uma força quase que avassaladora, né? E aí Esmagadora vamos mesmo. ter aqui a retomada da Guerra Civil, que vai se chamar de Terceira Guerra Civil. A tentativa de mediação americana, e aí quando fala mediação, não é bem mediação. Quando fala mediação é a interferência norte-americana em favor do Kuomintang, né? Em 46 a Guerra Civil Chinesa recomeçou com intensidade total. Inicialmente, o Kuomintang parecia ter todas as vantagens. Superioridade numérica, de 3 a 4 milhões de soldados, cerca de 1 milhão de comunistas, controle das principais cidades e recursos, apoio americano substancial, né, incluindo equipamento militar. Os nacionalistas, com apoio dos Estados Unidos, consideraram seus exércitos preparados para esmagar os comunistas no prazo de 3 a 6 meses. Lembra muito o contexto da Primeira Guerra Mundial, em que eles falaram, não, essa A gente guerra vai vai lá, durar só luta, no 4, Natal 4 a 5 gente volta em meses. casa. No Natal a gente está de boa. E a guerra durou 4 anos, né? Então esse é um ponto aqui para se colocar a se pensar. E é claro, né? Os nacionalistas, os Estados Unidos haviam equipado 45 divisões, treinado 350 mil homens de todas as armas e serviços, e seus navios e aviões haviam transportados para linhas de frente 41 divisões regulares e 8 regimentos de comunicação, com mais de 540 mil homens. Além disso, 90 mil fuzileiros navais norte-americanos foram estacionados em Beijing, Xangai, Qingdao, Tianjin e Jinghuangdao para proteger as vias de comunicação. Ao todo, os Estados Unidos, como eu falei lá no começo, investiram 4,5 bilhões de dólares, uma soma proporcionalmente maior do que qualquer outra destinada às nações da Europa Ocidental desde o final da guerra. Loucura, hein? Loucura? Loucuras. Mas o Partido Comunista tinha vantagens estratégicas. O apoio camponês nas áreas onde a reforma agrária havia sido implementada deu aos comunistas profundidade estratégica e fonte infinita de recrutas e suprimentos. Precisava de alimentos. E quem vai dar esses alimentos? A base campesina. A estratégia de Lin Biao e outros comandantes comunistas focou em aniquilar forças inimigas em vez de capturar território, enquanto Kuomintang desperdiçava recursos defendendo cidades isoladas. Então, assim, eu posso perder tudo aqui de território, mas eu destruindo o exército, a força de defesa fortalece o meu exército. É uma estratégia muito bem pensada, né? A Sim. reforma agrária implementada nas áreas comunistas, embora frequentemente violenta e acompanhada de execuções massivas de proprietários de terra classificados como déspotas locais, mobilizou dezenas de milhões de camponeses que agora tinham interesse material no sucesso comunista. A corrupção endêmica, inflação galopante, a repressão brutal do regime do Kuomintang alienaram vários setores da população, incluindo intelectuais urbanos e a classe média. Ou seja, a própria estrutura de poder do Kuomintang e as suas práticas administrativas foi tirando o apoio da população em relação ao Kuomintang. E nós vamos ver também vários outros momentos que eu li no livro do Pomar, em que generais e muitos soldados do Kuomintang, eles viravam de lado, iam para o exército comunista, de imediato. Né? Então, houve essa adesão. As grandes campanhas de 48 e 49, em Liaoshen, Huaihai e Pingjin, aniquilaram os exércitos nacionalistas. A campanha de Huaihai sozinha envolveu mais de 1 milhão de combatentes e resultou na destruição de 550 mil em tropas do Kuomintang. As forças comunistas, agora renomeadas de Exército Popular da Libertação, que até hoje esse nome, EPL, né? Cercaram e capturaram as principais cidades. O apoio camponês foi crucial. Durante a campanha de Huaihai, estima-se que 5 milhões de camponeses mobilizaram-se para transportar suprimentos para o Exército Popular de Libertação. Olha que loucura, velho. E nós estamos falando de um território imenso, né, cara?
Não, E e a já gente tá falando de 5 milhões de é pessoas gente pra mobilizadas burro. para levar comida para um exército de 1 milhão de pessoas. Em janeiro de 49, Pequim caiu sem luta. Em abril, o Exército Popular, né, de Libertação, cruzou o rio Yangtze, a última barreira defensiva significativa. Chiang e os restos do governo nacionalista, juntamente com cerca de 2 milhões de refugiados e soldados, fugiram para Taiwan, levando consigo as reservas de ouro do Tesouro Nacional e muitos tesouros culturais. Basicamente, o que todo governante corrupto faz quando ele vê que vai perder o poder. Vamos ver. Qual foi o líder mais recente, meu amigo, que fugiu levando riquezas do seu país para outro? Mais recente. Eu tô falando do Bashar al-Assad, pô, lá da Síria. Mas eu tô falando que perdeu o poder e fugiu do país, né, Não, levando e a riquezas. gente vê muitos, ó, Vê você citou o muitos. Bashar Continente al-Assad, africano. a gente lembra também do líder lá de Uganda, o Idi Amin também, Idi Amin também fez isso. O próprio Saddam Hussein tentou fazer isso, fugir com riquezas do Mussolini Iraque. tentou e foi pego. Foi pego com amante, Mussolini também aconteceu a mesma coisa. Então, assim, ao longo da história, o rei, o Shah Reza Pahlavi, lá Reza Pahlavi, do Irã, exatamente. também fez a mesma coisa, né? Foi se exilar nos Estados Unidos, se não me engano, ou foi na Inglaterra, levando também muita riqueza consigo. Então, essas coisas acontecem, né? Ao longo da história, e isso é interessante também, essas repetições, por assim dizer. Então, assim, em 1º de outubro, então a gente está no mês, né, de comemoração, Mao Tse-tung, de 49, Mao Tse-tung proclamou a fundação da República Popular da China no topo do Portão da Paz Celestial na Praça Tiananmen, que anos depois, exatamente 40 anos depois, também terá um grande evento lá de revolta, por assim dizer, da população chinesa contra algumas estruturas do governo chinês, que foi a revolta da Praça Celestial. Suas palavras ecoaram por todo o país. O povo chinês se levantou. Era o início de uma nova era que transformaria profundamente a China e reverberaria globalmente. Já o elemento do povo tem uma rica história do pensamento chinês e na teoria marxista, significando que o Estado deve operar em nome de uma gama de classes que formam a parte da sociedade: camponeses, trabalhadores, a burguesia nacional e a pequena burguesia, as 4 estrelas da nova bandeira da China, como a quinta e maior estrela representando o partido. Então, como você está vendo, a bandeira da China tem 5 estrelas. As 4 estrelas são os camponeses, trabalhadores, a burguesia nacional e pequena burguesia. São 4 estrelas. E a quinta é o Partido Comunista Chinês. Desde o início, então, foi entendido pela liderança do partido que a Revolução Chinesa não se restringia a 49, mas era um processo que começou muito antes, pelo menos desde a formação da República Soviética Chinesa em Ruijin, no sul da China, ainda em 31, até chegar após a longa marcha à base revolucionária de Yan'an, no noroeste, em 36. Então, a gente não está falando que a Revolução Chinesa ali em 49. A gente fala que em 49 nós temos, de certa forma, o ápice desse processo revolucionário, quando então eles conseguem formalizar a República Popular da China com um viés socialista pleno, agora liderado pelo Partido Comunista. A partir daí nós temos o processo de construção de uma China agora socialista. Porque vamos retomar aqui, o partido é comunista, como plano de futuro, mas a China é socialista. Então a Como gente tem que focar. como ideia de comunismo, nenhum país chegou a se tornar comunista de fato, né, o comunismo total. O comunismo é uma espécie já de evolução do próprio socialismo quando você não tem mais nem a divisão de classes, nem o Estado. Então, de fato, nenhum país chegou ainda a esse estado, tá, gente? Então, quando falar o país tal é comunista, eles não são comunistas ainda, são socialistas. É bem diferente. E retomando então, Sérgio, agora nós vamos pensar na China socialista. Ah, Vamos só ver aí uma a coisinha que construção. eu Diga, meu queria caro. incluir aqui, meu caro, né? A título de curiosidade, já que a gente fala do Kai-shek, do Kuomintang e da fuga para Taiwan, Certo. curiosidades é que no início, tá, gente? A gente sabe que é ali em 45, né, para logo depois ali da Segunda Guerra, ali a ONU vai se firmar, se não me engano, em 47 ou 48. E no início, os Estados Unidos ainda
uma grande potência ali por trás da ONU, vai ter como representante chinês na ONU Taiwan, não a Taiwan, China, inicialmente. Inicialmente, tá, gente? exatamente. Tanto é que há o apoio, né, crasso ali dos Estados Unidos a Taiwan. Né? A China nunca reconheceu Taiwan como um país independente, e sim como uma Uma província revoltosa, rebelde. uma província rebelde, né? Insular rebelde, mas que faz parte da China. Para a China até hoje, Taiwan ainda é uma província rebelde que são rebeldes, mas faz parte da China. Acabou. A China continental é que manda. E Taiwan, pessoal, ele, até por conta de todas as características e apoio inicial dos Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos garantiam a segurança de Taiwan durante muitos anos, até hoje eles ainda meio que fazem isso. Exatamente. Então, houve um crescimento, Taiwan chegou a crescer exponencialmente, né, o mercado capitalista e tal, aquela ideia dos tigres asiáticos e tudo mais. E aí depois, a partir da década de 70, a China é que, né, através de acordos com os Estados Unidos e com os outros membros da ONU, a China é que passa a fazer parte, a China continental, passa a fazer parte da ONU, enquanto Taiwan é retirado. E aí, ao mesmo caso que hoje nós temos da Palestina, que não é reconhecida pela ONU porque você tem um Conselho de Segurança com 5 países, e se um deles vetar, não é aceito esse novo país, e no caso a Palestina é vetado pelos Estados Unidos, lembrando que o Conselho é Estados Unidos, China, Rússia, França e Grã-Bretanha, Reino Unido no caso. Então, a Palestina é sempre vetada pelos Estados Unidos, por mais que ela tenha aceitação de 190 países dentro da ONU. Já o caso de Taiwan é bem menos, mas vai ser muito difícil um dia Taiwan ser aceito por conta da China sempre ir vetar Taiwan ali. E o Brasil, inclusive, não reconhece Taiwan como uma nação independente. E aqui na América do Sul, apenas um país reconhece Taiwan como uma nação independente. Você sabe qual é, Levi? Estados Unidos. Não, na América do Sul. Só o Brasil. Não, o Brasil não reconhece Taiwan. Não reconhece também? Não reconhece também. Só um país na Argentina? América do Sul. Paraguai. O Paraguai reconhece Taiwan como um país independente. E aí é que eu vou, só para fechar aqui a linha de pensamento, sabe aquele produto que vinha do Paraguai e falava que era produto falsificado chinês que vinha do Paraguai? Era Não de era de Taiwan. Paraguai, é de Taiwan. Porque eles são parceiros comerciais. Inclusive era um imbróglio muito grande, porque a gente sabe que o Paraguai não tem saída para o mar. E aí, para esses produtos que vinham de Taiwan chegar até o Paraguai, era uma burocracia danada por conta justamente do Paraguai não ter saído para o mar e precisar de passar ali pela bacia do Prata, fluvial do Prata, para conseguir, né, exportar os seus produtos e também chegar esses produtos de Taiwan lá em Paraguai. Então, curioso, o produto falsificado que vinha do Paraguai durante muitos anos para o Brasil, ele era de origem de Taiwan. Por isso que quando você pegava alguns produtos antigamente, vinha made in Taiwan, vinha do Paraguai, pelo Paraguai, não pelo Brasil. E, inclusive, os Estados Unidos, ele faz disse não me disse, né? Uma de João sem braço. Ele reconhece não reconhecendo oficialmente. É, porque Mas, faz o processo, faz a questão da proteção e tudo mais, né? mas É ele como se fosse mais. reconhece para ali, para os dois, mas para todo mundo ele fala: não, não reconheço, não. Eu reconheço a China continental. Mas, É, porque enfim, foi um acordo feito na década de 80, de 70 para 80, para tirar Taiwan e colocar a China, principalmente porque a China tem o domínio da bomba atômica e tal naquela época, né? Então tem esse contexto também. foi só Então, um trechinho aqui de um ótimo curiosidade. adendo. Um ótimo adendo. E aí nós temos os primeiros anos, né? A gente sabe que qualquer governo, quando qualquer estrutura de poder que vai sendo estabelecido, ele vai sofrer alguns probleminhas, né? Os primeiros anos então, da China inicial, da República Popular, que é aí entre 49 e 57, foram marcados por rápida transformação social e consolidação política. A reforma agrária implementada nacionalmente entre 50 e 52 distribuiu terras de cerca de 10% da população, proprietários de terras, para aproximadamente 60 e 70% dos camponeses pobres sem terra. Então, aquela concentração de terras vai então iniciar um processo de distribuição. O que foi chamado então de Fanshen. O processo foi frequentemente violento,
com tribunais populares, condenando e executando entre 1 a 2 milhões de proprietários classificados como déspotas locais e contra-revolucionários. Galera, é outro ponto também que a gente tem que ficar sempre atento. A violência não é, como eu posso dizer, não é o que deve ser recorrido em um processo revolucionário. Não é a opção mais usual, mas é o que acaba acontecendo, principalmente por conta dessas forças de resistência, tá? Então, sempre vai acontecer um pouco disso. Na verdade, não é que sempre vai acontecer, é que no contexto das revoluções, que a gente vê ao longo da história, esse tipo de processo de violência, eles aconteceram, tá bom? A nacionalização transformara a economia urbana. Em 56, praticamente toda a indústria, comércio e bancos estavam sob o controle estatal. O primeiro plano quinquenal, modelado especialmente no planejamento soviético, priorizou a indústria pesada com assistência técnica massiva da União Soviética. Então, nos primeiros anos também de implementação do governo socialista e da administração e proposta socialista, a União Soviética vai estar muito ao lado do governo chinês. O crescimento industrial foi impressionante, com taxas anuais de crescimento industrial de 15%, 20%, estabelecendo as bases para a industrialização chinesa. O alinhamento externo era claramente soviético. O Tratado Sino-Soviético de Amizade selou a aliança com Moscou. A participação chinesa na Guerra da Coreia, com cerca de 180 mil soldados chineses morreram nessa guerra, consolidou a China como potência comunista global, mas também resultou em embargo econômico ocidental que duraria décadas. Então, outra característica ali dessa participação, dessa união, né, com os soviéticos. Internamente, campanhas políticas sucessivas estabeleceram o controle totalitário do PCC. A campanha 3 anti e 5 anti atacou a corrupção e a burguesia urbana. A campanha das 100 flores, inicialmente encorajando críticas ao partido, transformou-se rapidamente na campanha antidireitista, quando as críticas se tornaram muito ácidas. Como então a gente pode perceber, 500 mil de intelectuais foram rotulados direitistas, perdendo empregos, sendo enviados para campos de trabalho ou suicidando-se. Mal havia estabelecido que a crítica ao partido equivalia à traição. Então, outra vez aqui, problemas vinculados a essa ideia de que o governo socialista deveria ser um governo democrático. Mas como ele está em processo de consolidação, ele não precisa deixa ser mais espaço. autoritário, mais centralizador, né? Exatamente. Acaba que não dá espaço, né? E aí eu quero dar uma aprofundada nessa campanha aqui dos 3 antes. Eles tinham como alvo funcionários supostamente corruptos, burocratas governamentais. Então, os 3 antes, né? Burocratas, capitalistas e empresários, que seriam, então, de certa forma, perseguidos para, de certa maneira, modificar, né? E os 5 antes, suborno, roubo de propriedade estatal, evasão fiscal, trapacear em contratos governamentais, roubo de segredo de Estado. Aqui, então, esse é o 5 anti, né? E aí os 3 antes é anticorrupção, antidesperdício e antiburocratismo. Após o primeiro plano quinquenal, o Mao Tse-tung ele quer dar um passo além do que deveria. E ele vai lançar o grande salto adiante, de 58 a 62. O impaciente com o ritmo gradual do desenvolvimento soviético, né? E crescentemente desconfiado de Moscou após a desestalinização de Khrushchev. O que foi isso, gente? Em 53, o Stalin morreu. E com a morte dele, veio uma espécie de revisão, né, sobre a imagem do Stalin, que foi chamada de desestalinização. Que foi Aquela ideia de basicamente. apagar de Stalin como um grande pai, né? Tentando mostrar também que Stalin ele usava de Fez. práticas de não muito legais para se manter no poder, para se mostrar como um grande líder, né? Que mostrava que ele cometia erros, que ele matava pessoas, que ele era cruel também. E E até isso a imagem gerou. de você tirar aquela ideia de imagética, de ter estátuas, cartazes e tudo mais. Exatamente. Não, e tem detalhe também, isso também gerou um racha dentro dos partidos comunistas do mundo todo. Aqueles que seguiriam a linha stalinista e aqueles que seguiriam agora essa linha revisionista, né? E isso vai gerar um grave problema e até mesmo um enfraquecimento dos movimentos socialistas mundo afora, né? Que agora estavam rachados. E essa ideia de racha, de separação é constante. Então, não é nenhuma novidade. E aí, é claro, Mao, em 58, então, lançou o grande salto adiante, uma das mais ambiciosas e desastrosas campanhas de engenharia social da história. O conceito é revolucionário. Através da mobilização massiva e do entusiasmo revolucionário, a China ultrapassaria economicamente as potências capitalistas em questão de anos.
como proclamou o próprio Mao, a China deve e pode alcançar a Grã-Bretanha em produção de aço em 15 anos. As comunas populares, unidades socioeconômicas gigantes de 4 a 5 mil famílias, a gente pode colocar aí dessas 4 a 5 mil famílias, 25 mil pessoas cada comuna, substituir as cooperativas menores, coletivizando não apenas a produção, mas a própria vida cotidiana, com refeitórios comunais, creches coletivas e militarização do trabalho. Essa militarização do trabalho a gente pode até chamar também de quase forçar os indivíduos a trabalhar sem quase nenhum descanso. Porque a campanha do As de Quintal simbolizou a irracionalidade do período. Dezenas de milhões de camponeses foram mobilizados para construir fornos improvisados de fundição em cada vila, produzindo milhões de toneladas de ferro e aço de qualidade inutilizável. Ou seja, ele queria que todo mundo fosse um metalúrgico, um siderúrgico, mas sem pensar na qualidade. Então ele acabou levando ao colapso. E ele está colocando camponeses para fazer isso. Ele fugiu da realidade naquele momento, né? Enquanto Com ferramentas certeza. agrícolas e utensílios domésticos eram fundidos. Ou seja, ele forçou essa galera a pegar todo o aço que existia de outra forma, derreter para virar aço inutilizável. As aldeias inteiras trabalhavam noite e dia nos fornos, abandonando campos no momento crucial da colheita. O resultado foi metal inútil e safras apodrecendo nos campos. Porque ele achava que industrializando, de imediato, a outra parte seguiria normalmente. Olha as ideias do cara. As metas produtivas eram absurdamente irrealistas e impostas sem consideração de possibilidade técnica ou ecológica. Campanhas como a erradicação das 4 pragas, pardais, ratos, mosquitos e moscas, tiveram consequências ecológicas desastrosas. A eliminação massiva de pardais, acusada de comer grãos, resultou em explosão de insetos que devastaram colheitas. Aí você já vê o efeito dominó, né? É incrível isso, né, cara? Porque você elimina o pardal que você pensa que é uma praga, mas você elimina o predador de uma outra Predador. praga. Exatamente. E aí você Então, desequilibra a natureza toda, gente. Não é assim que isso, por funciona. exemplo, só um adendo meio interessante, é que nós vamos ter casos de animais que não têm predadores se espalhar por um país, por exemplo, a Austrália. A Austrália nós tivemos uma praga de coelhos, porque lá não tinha um predador para conter o avanço dos coelhos, Aí e a lá eles temporada tinham... de caça de coelho é aberta para equilibrar isso. A mesma Exatamente. coisa lá nos Everglades lá da Flórida, nos Estados Unidos, tem as pitons, né, que não são de origem, não tem um predador natural, que é ali do Sudeste Asiático. Depois da furacão, essas pitons foram soltas ali nos Everglades e se espalharam e cresceram desenfreadamente, porque não tem Se predador. tornaram donas dos Everglades lá. Bem, e aí continuando aqui, né, nesse contexto, o sistema de números falsos e confiscos coercitivos selou a catástrofe. Ou seja, eles falavam que produziram 10 toneladas e não produziu nenhuma. Quadros locais, sob pressão para demonstrar sucesso revolucionário, reportaram colheitas fantasiosas. Com base nesses números inflados, o Estado confiscou cotas impossíveis de grãos. Sua investigação, aqui nós vamos ver que alguns historiadores, investigadores, né, eles documentaram, né? Os oficiais do partido sabiam que as cifras eram falsas, mas o sistema não permitia admitir a verdade. Quem questionasse as estatísticas era denunciado como direitista. Então essa censura, essa perseguição ideológica acabou gerando também esse grave problema. E aí o grande salto adiante gerou, sabe o quê? A grande fome. O resultado foi a maior fome da história humana. Entre 59 e 62, apenas 3 anos, estima-se que 30 a 45 milhões de pessoas morreram de fome ou doenças relacionadas em tempos de paz em um país sem guerra, seca significativa ou desastres naturais maiores. Esta é uma escala de perda humana que desafia a compreensão. Porque assim, foi o socialismo que matou esse tanto de gente. Não, não foi o socialismo. Não foi uma ideologia. Foi uma escolha política equivocada do Mao Tse Tung e daqueles que estavam próximo dele e da estrutura que ele criou para se manter no poder, né? Ou seja, as causas foram inteiramente humanas. Quando o Mao Tse Tung quis dar um salto além do que Maior que estava a na própria mão, perna, né? maior do que a própria perna, acabou gerando esse grande colapso. E aí, obviamente, isso vai atingir diretamente o Mao Tse Tung politicamente. Em 59, na conferência de Lushan, o ministro de Defesa Peng Dehuai, veterano da longa marcha, teve a coragem de criticar diretamente as políticas do Grande Salto em uma carta a Mao.
Peng havia visitado seu vilarejo natal e testemunhado pessoalmente o desastre. Mao reagiu furiosamente, transformando a sessão em um purga. Peng foi denunciado, destituído e eventualmente perseguido até a morte durante a Revolução Cultural. Então, aqueles que questionaram Mao Tse-tung acabaram se tornando alvos, por assim dizer, dele. A queda de Peng e a ampla campanha antidireitista que se seguiu enviaram uma mensagem clara. Criticar Mao ou suas políticas era traição. Não era mais o partido, não era mais o governo, era Mao Tse-tung. Algo Paradoxalmente, isso parecido com o que consolidou. Stalin fez ali na União Soviética, né? Exatamente. Os expurgos. Paradoxalmente, isso consolidou o poder pessoal de Mao, mesmo quando suas políticas haviam causado catástrofes sem precedentes. Luxan foi o momento em que o culto à personalidade de Mao tornou-se absoluto e qualquer mecanismo de correção interna do partido foi destruído. Infelizmente, a gente pode então analisar o seguinte, que Mao Tse-tung, ao ganhar essa aura mitológica, acabou que qualquer erro dele baseia-se na ideia de que foi um erro divino que deve ser perdoado por todos. E após Li Shan, moderados pragmáticos como Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, marque esse nome bem aí, assumiram a gestão econômica cotidiana. Eles gradualmente desmantelaram os aspectos mais radicais do Grande Salto, permitindo pequenos lotes privados em mercados locais e racionalizando a produção industrial. A recuperação econômica de 62 e 65 foi impressionante, provando que políticas sensatas poderiam funcionar. Mas Mao, afastado da administração diária, sentia-se marginalizado e preocupado que o partido estava tomando um caminho capitalista. Então a gente está vendo aí também surgir uma espécie de megalomaníaco, né, na imagem do Mao Tse-tung. Então, Mao Tse-tung mantém-se esse poder central na China, mas no dia a dia, no cotidiano, outras lideranças vão cuidando disso aí para tentar dirimir os problemas chineses. Para ampliar esse contexto, nós vamos ter a ruptura sino-soviética, que vai se tornar pública em 60. Adicionou uma dimensão internacional. Moscou retirou todos os técnicos soviéticos, levando projetos industriais incompletos, e ao retirar tudo isso, tira muito da capacidade de produção da China. Mao acusou Khrushchev de revisionismo e traição ao marxismo-leninismo. A China encontrou-se então agora, naquele momento, isolada, tanto do Ocidente capitalista quanto do bloco soviético, sozinha em um oposto desafio revolucionário radical. Ou seja, sem o apoio soviético, a China corria muito risco de colapsar. O Mao Tse-tung, também fragilizado, e vendo que a China estava tomando o caminho capitalista, preocupado com isso. E qual vai ser então a resposta que ele vai trazer? Em 66, Mao lança o que oficialmente chamou de Grande Revolução Cultural Proletária, que nós chamamos aqui no Ocidente de Revolução Cultural. Uma campanha que convulsionaria a China por uma década. Os objetivos declarados eram combater elementos burgueses dentro do partido, prevenir o restauracionismo capitalista e purgar autoridades seguidoras do caminho capitalista. Na realidade, nós vamos ver aqui, foi essencialmente uma luta de poder na qual o Mao mobilizou forças fora da estrutura do partido para destruir rivais dentro dele e reimpor sua autoridade absoluta. Então, o que ele vai fazer? Vai usar da propaganda, do seu carisma, fora do partido, porque dentro do partido, pessoal, cara, Mao tá fazendo cagada. Não dá para ele continuar aqui. Então vamos afastar ele sistematicamente, de forma pragmática, e aí a parte, né, mecânica, quem cuida somos nós. Ele continua o nosso grande timoneiro, nosso líder, mas aqui embaixo é nós. E aí ele vendo que tava perdendo espaço, o que ele faz? Joga a responsabilidade para quem tá fora do partido. A ideologia era a de revolução permanente. Ele argumentava, então, Mao, que a luta de classes continuava sob o socialismo e que, sem mobilização constante, a China seguiria o caminho revisionista da União Soviética. A retórica era apocalíptica. Bombardeiem o quartel-general. Destruam os 4 velhos. Ideias velhas, cultura velha, costumes velhos, hábitos velhos. De novo, essa ideia que a China tem, né, de sempre elencar pontos específicos para serem alvo deles. Ele vai formar, então, com a juventude estudantil, a sua tropa de choque, os guardas vermelhos. Estudantes secundários e universitários foram encorajados a fazer revolução contra autoridades estabelecidas, armados com um pequeno livro vermelho, citações do presidente Mao, que se tornou o texto sagrado do regime. Milhões de jovens entraram em frenesi revolucionário. Professores eram denunciados, eram espancados, eram levados à rua para serem achincados, né? Então, assim, considerados burgueses. Pais eram denunciados pelos próprios filhos.
Lembra muito aquela cena do livro 1984, em que o vizinho do personagem principal, eles se encontram presos e quem denunciou o pai foram os próprios filhos, né? Então, essa loucura revolucionária, ela também acaba levando, não loucura, mas esse fanatismo revolucionário acaba gerando essa situação. O terror da Revolução Cultural operou em múltiplas frentes: templos budistas, pagodes históricos, obras de arte antiga, livros clássicos, tudo isso foi considerado parte dos quatro velhos. Foi distribuído em orgias iconoclastas. Ou seja, qualquer simbologia ligada a esse passado, a essas tradições que não fazem mais parte do ethos socialista, deveria ser, então, destruído. Séculos de patrimônio cultural foram vandalizados em semanas. Os guardas vermelhos invadiram museus, queimaram bibliotecas, destruíram monumentos históricos. Então imagina o que a gente deve ter perdido de documentos por causa da Revolução Cultural. Isso também é outra característica importante ao longo da história, que a gente vê tanto na história que a gente estuda, quanto, por exemplo, em obras literárias distópicas. Essa ideia de ataque à produção literária, à produção artística, daquilo que é considerado fora do contexto ideológico, né? Um exemplo também importante ali é os Budas gigantes do Afeganistão, destruídos, né, bombardeados pelos talibãs. Então isso também marca essa ideia de não respeito. Quando, por exemplo, houve o ataque lá no Iraque e o surgimento da ISIS, né? Ou seja, das forças terroristas, eles também destruindo sítios arqueológicos, museus vinculados a civilizações antigas, né, da Mesopotâmia e por aí vai. Então isso a gente vê repetidamente. As perseguições atingiram todos os níveis da sociedade. Qualquer pessoa com educação, conexões estrangeiras, origem de classe má ou simplesmente rivais pessoais tornaram-se alvos. Então, o que nós estamos vendo aqui, galera, nessa questão da Revolução Chinesa, é entender, basicamente, que foi um processo longo, que temos como ápice 49. A China, nesses 100 anos, que vai desde a Primeira Guerra do Ópio até 49, é marcado por uma grande fragmentação territorial e o surgimento de vários movimentos políticos e econômicos ideológicos e forças variadas, desde forças socialistas, nacionalistas, e que nós vamos ver que, chegado ao poder, muitas vezes nós vamos ver aí a questão da formação de um totalitarismo, de um governo autoritário centralizado e com forte uso dogmático ideológico para a manutenção do poder. E assim, eu acredito que entender um pouco mais da China é importante para nós entendermos o que ela é hoje, qual é a sua importância geopolítica e etc. Às vezes a gente fica olhando para a China apenas como hoje o seu socialismo de mercado, mas esquece como foi o processo dela se tornar o que a China é hoje, né? Ou seja, essa China moderna, essa China tecnológica, essa China futurista, essa China que está no Brasil em vários aspectos, nos produtos que nós consumimos, e essa chegada da cultura chinesa também. Né? Então, tudo isso nasce nesse contexto dessa China socialista, que hoje a gente vivencia. E eu acredito, né, Sérgio, que a gente conseguiu fechar bem, né, esse conteúdo, né? Eu acho que a gente mandou bem hoje, hein? Deu pra fechar sim. E antes de eu fazer aqui também os meus pontos finais aqui, por assim dizer, Levi, eu só queria deixar claro, né, porque sempre, assim como é o caso que eu brinquei do PCC, sempre aparece alguém para zoar quando a gente fala algo. Gente, quando eu falo, do caso de Taiwan, de um país ser reconhecido, não quer dizer que o Brasil não tenha relações extraoficiais com Taiwan, a Argentina não tenha, outros países da Europa não têm. Agora, reconhecimento como país independente, Taiwan só tem de 13 nações no mundo inteiro. 12, perdão, 12 nações no mundo inteiro. E uma dessas, inclusive, é o Vaticano, O dessas 12 Vaticano. nações. Só para você ter uma ideia, aqui na América, só quem reconhece Taiwan como país, reconhece Belize, Guatemala, Haiti, Paraguai, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadina. São esses os países que reconhecem Taiwan aqui na América, só para você ter uma ideia. Não quer dizer que Brasil, Argentina, Estados Unidos e outros países não tenham relações extraoficiais, como a gente citou, mas reconhecimento só 12 países
no mundo reconhece. Um deles é o Vaticano, inclusive, né? Que é O a Santa Estado da Sé. Palestina tem mais reconhecimento do que Taiwan. Taiwan. Mas enfim, Levi, só para fechar aqui, agradecendo a quem nos acompanhou aqui até o final desse episódio, tá? Agradecendo a cada um de vocês a audiência, a atenção aí, né, nesses minutos aí de sabedoria, nessas horas de sabedoria aqui de Revolução Chinesa. Pedir para vocês nos seguir nas redes sociais, Instagram, @História e Sociedade, no X ou Twitter, que é @podcastestsoc. Temos o Blue Sky, que é historiasociedade.com.br, que é o mesmo site, tá, do nosso. O Threads, que também é, assim como o Instagram, é @História e Sociedade. Temos página no LinkedIn também, para quem é da rede social. E além de nos seguir, você que nos acompanha aí na plataforma de áudio, seja Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, o próprio YouTube, vai lá, siga, curta, compartilhe, avalie, é muito importante a avaliação, comente, não só nas redes sociais, mas onde você achar mais conveniente, nas próprias plataformas tem como você enviar comentários, envie sugestões de episódios, participe conosco, né? Críticas, sugestões, críticas, claro, que quando construtivas e bem-vindas, né? Nada de ataque de ódio gratuito aí, como a gente costuma ver. Mas a gente Desnecessário, né, meu é amigão? desnecessário. Desnecessário, né? A gente está Mas a gente trabalhando aqui, a gente tá fazendo um trabalho de levar conhecimento, né? Ou seja, história pública para a galera, para que a gente, obviamente, a gente não está trazendo a verdade, a gente está trazendo discussões, a gente está trazendo debates. E se vocês não concordaram com alguma fala nossa, vocês podem entrar em contato tranquilamente. A gente, por exemplo, a gente não usa aqui ideias da nossa cabeça, a gente faz uma pesquisa, a gente vai atrás em busca de conhecimentos para que ajude vocês a entender. A gente não vai aqui ser o detentor da verdade, pelo contrário. A gente busca aqui conhecimentos e passa para vocês. Se há algum tipo de equívoco, vocês podem falar. Facilmente a gente vai consertar, a gente faz o disclaimer depois, a gente fala, a gente errou no episódio passado, deu informação errada. O pessoal aí que for descendente chinês, se a minha pronúncia do chinês não for muito boa, vocês podem depois mandar a correção pra gente, porque, querendo ou não, é um assunto que me fascina demais, principalmente a China contemporânea, em alguns aspectos, e quando eu falo, gente, eu falo realmente com entusiasmo, porque eu realmente gosto. Né? Por mais que eu seja uma pessoa negra do Brasil, cultura oriental ela é fascinante e eu gosto muito. Apesar de que poucos assuntos eu não gosto, mas quando fala de Oriente eu busco realmente me esforçar mais ainda para trazer bons conteúdos e obras que eu gosto. E é isso, Sérgio, obrigado mais uma vez e estamos aqui juntos sempre. Me chamou, eu tô aqui para agregar conhecimentos. Porque eu adoro participar do podcast. É ótimo, cara. E só para fechar aí, pessoal, agradecendo novamente aí o Levi pela sua presença aqui e contribuir conosco, nós temos também a campanha de crowdfunding, que faltou eu falar aqui, que é o apoia.se/História e Sociedade sem o E do meio. Todos esses links de redes sociais do Apoia-se e também outros episódios aí que tenham ligação com o tema que nós falamos aqui hoje, os links você vai encontrar aí na descrição desse episódio, pessoal. Então também, se puder contribuir, mesmo que não seja financeiramente, contribuir comentando, compartilhando, levando esse conteúdo aí para quem se interessar por história pública, pelo nosso trabalho, e a gente agradece muito aí a cada um de vocês, tá, meu povo? Então é isso aí. Agradecendo demais a audiência de todos vocês, aquele grande abraço na alma, aquele beijo no coração, e a gente se vê na próxima. Beijão, tchau, tchau.